John Patton, o missionário aos canibais. Para que possamos falar sobre o brilhante missionário aos canibais e o seu ministério, precisamos iniciar sua história contando sobre a vida de seu pai, Tiago Patton, pois foi graças ao seu exemplo, consagração e esforços que levaram seu filho John Patton a se tornar esse grande herói da fé. Perto de Dalswinton, na Escócia, morava um casal conhecido em toda a região como os velhos Adão e Eva. A esse lar veio em visita uma sobrinha chamada Jeanette Rogerson. Certo dia, uma coisa atraiu-lhe o interesse. Um rapaz chamado Tiago Patton, que entrava dia após dia no matagal, perto de sua casa, sempre levando um livro na mão, como se fosse ali para estudar e meditar. Jeanette, vencida pela curiosidade, entrou furtivamente por entre as árvores e espiou o rapaz recitando os sonetos evangélicos de Erskine. A sua curiosidade tornou-se em santa admiração quando o jovem, deixando o chapéu no chão, ajoelhou-se debaixo de uma árvore para derramar a alma em oração perante Deus. Ela, com espírito de brincalhona, avançou e pendurou o chapéu em um galho que estava próximo. Em seguida, escondeu-se onde podia sem ser vista, para presenciar o rapaz perplexo a procurar o chapéu. Mas o coração da moça comoveu-se ao ver a perturbação do rapaz, imóvel por alguns minutos com o chapéu na mão. Foi assim que Tiago, ao voltar no dia seguinte ao lugar onde se ajoelhava diariamente, achou um cartão preso na árvore. No cartão, ele leu: a pessoa que escondeu seu chapéu confessa-se sinceramente arrependida de tê-lo feito e pede que ore rogando a Deus que a torne crente tão sincera como o Senhor. O jovem fitou por algum tempo o cartão, reprovando a si mesmo e a sua estupidez por não saber que fora um ser humano quem escondera o chapéu 2 vezes. Foi quando, por entre as árvores, uma moça com um balde na mão e cantando um hino escocês passou na frente da casa do velho Adão. Naquele momento, Tiago, por instinto divino, sabia que a visita angelical que invadira seu retiro de oração fora a gentil e hábil Jeanette Rogerson. É provável que Tiago Patton começasse a orar por ela em um sentido diferente que ela pedira. De qualquer forma, a moça furtara não somente o seu chapéu, mas também o seu leal coração. Um furto que resultou por fim no casamento dos dois. Tiago Patton, fabricante de meias no condado de Dumfries, e sua esposa Jeanette andavam irrepreensíveis perante o Senhor. Ao nascer-lhes o primogênito, deram o nome de John Patton e dedicaram-o solenemente a Deus em oração. Senhor meu Deus, Pai eterno, quão agradecido estamos, ó Deus, pelo nosso primogênito, John Patton. Que o Senhor o abençoe, ó Pai, e dê a ele vida, saúde, para que ele possa, Senhor, ser um missionário em Tuas mãos. Que ele leve a Tua mensagem, Senhor Deus, para aquele povo, Senhor, que não tem a oportunidade, Pai, que nós temos. Que ele possa ser um missionário trabalhando na Tua obra, Senhor Deus, na Tua causa. Nós te pedimos no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Entre a casa própria em que morava a família dos Pattons e a parte que servia de fábrica,
havia um pequeno aposento que era conhecido como o santuário da humilde da casa. Várias vezes ao dia, geralmente depois das refeições, Tiago Patton entrava nesse quarto e fechava a porta, orava. Seus filhos compreendiam, como se fosse por instinto espiritual, que seu pai derramava orações por eles, como fazia na antiguidade o sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos em favor do povo. De vez em quando, se ouvia da porta o eco de uma voz, em tons de quem suplica pela vida. O mundo lá fora não sabia de onde vinha o gozo que brilhava no rosto de Tiago. Porém, seus filhos sabiam que era o reflexo da presença divina. Era sempre uma realidade para ele na vida cotidiana. John Patton nunca sentira Deus mais perto, mais visível, andando e conversando mais intimamente com os homens do que naquela humilde casa coberta de palha. Em seu coração ele dizia: meu pai andava com Deus, por que eu também não posso andar? Na autobiografia de John Patton, vê-se que as lutas diárias eram grandes. Porém, a força que operava para que ele sempre avançasse na obra de Deus era fruto dos cultos domésticos realizados em família. Antes, em sua família, realizava-se culto doméstico na casa de seus avós, somente aos domingos, mas seu pai convenceu primeiro a sua avó a orar, ler um trecho da Bíblia, cantar um hino diariamente, pela manhã e à noite. Depois todos os membros da família seguiram esse costume. Foi assim que Tiago Patton começou, aos 17 anos de idade, o bendito costume de fazer cultos matutinos e vespertinos em casa. Costume que observou talvez sem uma única exceção, até se achar no leito de morte, com 77 anos de idade, quando no último dia da sua vida, uma passagem das Escrituras foi lida. E ouviu-se sua voz naquela oração. E as alturas hei de voar então. Vamos ler uma passagem aqui da Bíblia. Mas todos vocês estão bem? Como é que foi o dia? Tudo certo? Pela graça de Deus, levantamos, fizemos o culto, Deus nos abençoou. Mais uma vez estamos aqui, pela graça de Deus novamente, para agradecer a Ele por mais este dia, né? Gostaria de ler aqui São Marcos 16, a partir do verso 15, na verdade o verso 15 e o 16. E o verso 16 eu gostaria que todos lessem junto comigo. Diz assim, Jesus disse, né? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos todos juntos? Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então está aí a ordem do nosso Senhor para pregarmos o evangelho a todas as criaturas, a todas as pessoas. Vocês, meus filhos, eu oro a Deus para que essa chama caia no coração de vocês todos, para que nós possamos cumprir este mandamento de Jesus. Vamos nos ajoelhar para orar, pedir a Deus por todas essas pessoas que não têm a mesma oportunidade que nós. Ó Deus, Pai amado. Tiago Patton, de joelhos com sua família, derramava toda a sua alma em oração. Em tua palavra. Com lágrimas, não só por todas as necessidades pessoais e domésticas, mas também pela conversão da parte do mundo onde não havia pregadores para servirem a Jesus. Todos sentiam-se na presença do Salvador vivo e chegaram a conhecê-lo e amá-lo como seu amigo divino. Nenhum dos filhos se recorda de um só dia que não fosse assim santificado. Inúmeras vezes chegavam os amigos, mas nada impedia que todos se reunissem ao redor da família. Ô meu amigo, como é que você está? Boa noite.
Boa noite, estou bem. Como vai a sua vida? Vai bem, nós estamos aqui, toda a família. A gente estava em oração, você pode nos acompanhar, nos ajudar aí? Vamos aumentar a nossa fé? Tiago, como sacerdote da família, dirigia as orações a Deus e se oferecia a si mesmo e a seus filhos ao mesmo Senhor. A luz de tal exemplo era uma bênção, tanto para o próximo como para a sua família. Não é de admirar que em tal ambiente, 3 dos seus 11 filhos, João, Walter e Tiago, fossem tão impressionados pelas orações de seu pai. Ao levantar-se da oração, John Patton costumava olhar para a luz do rosto do seu pai. Ao levantar-se da oração, ele ficava ali olhando e cobiçava aquele mesmo espírito. Ah, como eu anelo ver as respostas das orações do meu pai, pois eu quero ter a oportunidade de me preparar e sair para pregar este bendito evangelho a essa parte do mundo que não tem missionários. Em uma noite escura, a mais depravada mulher da vila, uma mulher de rua, angustiada e sem esperança, estava indo suicidar-se. Porém, ao passar perto da casa de Tiago, por uma das janelas ouviu implorando: Ó Jesus, que o Senhor tenha compaixão, Senhor Deus, das almas que estão perdidas, ó Deus. O Senhor sabe, Pai, isso me aflige em saber que há tantas pessoas sem a salvação. Que o Senhor faça elas, Pai, brilhar na sua coroa, Senhor Deus, como uma joia, Pai. Salve, Pai, aqueles que necessitam, Pai, da tua salvação. Livra, Pai, a cada um, Senhor Deus. Livra, Pai, Senhor. Ajuda, Pai. Oh, então, Pai, assim imediatamente a mulher viu como ela era um grande peso sobre o coração desse bom homem, que nem mesmo conhecia e nem sabia que Deus responderia aquela súplica. Desde aquele dia, aquela mulher de rua que estava indo em direção ao inferno, mediante aquela pequena oração feita por Tiago, foi salva e transformada pela graça divina. Tiago era tão espiritual que acerca da disciplina do lar fora escrita sobre ele que se houvesse algo realmente sério para corrigir um de seus filhos, ele retirava-se primeiramente para o quarto de oração, levava o caso a Deus. Tal atitude incentivava seus filhos a amá-lo ainda mais, pois eles viam quanto seu pai tinha de sofrer para castigá-los. E de fato, tinha muito pouco a castigá-los, pois ele dirigia-se a todos os seus 11 filhos, muito mais pelo amor do que pelo temor. Por fim, chegou o dia em que João tinha de deixar o lar paterno. Sem dinheiro para a passagem, com tudo que possuía, inclusive uma Bíblia embrulhada num lenço, saiu a pé para trabalhar e estudar em Glasgow. O pai o acompanhou até uma distância de 9 quilômetros. Os dois caminhavam sem poderem falar uma só palavra, porém o filho sabia pelo movimento dos lábios do pai que este orava em seu coração por ele. Ao chegarem ao lugar combinado para se separarem, Tiago se despede. Meu filho, Deus te abençoe. Que o Deus de seu pai te guarde, te guie e cumpra o propósito dele em sua vida. Deus te abençoe. Depois de se abraçarem, o filho saiu correndo enquanto o pai em pé no meio da estrada, imóvel, o chapéu na mão e com lágrimas correndo pela face, continuava a orar em seu coração. Durante os 3 anos de estudo em Glasgow, John Patton trabalhava com suas próprias mãos para se sustentar. Contudo, constantemente soava aos seus ouvidos o clamor dos selvagens nas ilhas do Pacífico. E foi, antes de tudo, o assunto que ocupava suas meditações e orações diárias. Ao declarar sua resolução de trabalhar entre os antropófagos das ilhas das Novas Hébridas, quase todos os membros da sua igreja se opuseram à sua saída.
O muito estimado irmão assim se exprimiu. Você vai para as ilhas onde vivem os canibais, você vai ser comido por eles. O irmão é muito mais velho do que eu, e certamente será sepultado e comido pelos vermes. E eu declaro ao Senhor que se eu conseguir sobreviver e morrer louvando ao nosso Senhor e honrando o seu nome, não me importarei de ser comido por antropófagos ou vermes, pois naquele grande dia meu corpo será reconstruído e ficará tão belo quanto o seu, na semelhança do Redentor ressuscitado. De fato, as ilhas das Novas Hébridas haviam sido batizadas com sangue de mártires. Os 2 missionários, Williams e Harris, enviados para evangelizar essas ilhas, poucos anos antes desse tempo foram agredidos até a morte e seus cadáveres cozidos e comidos. Apesar disso, John Patton pôs no seu coração gastar a vida servindo aos indígenas nas ilhas do Pacífico. Ao chegar na ilha e se deparar com os nativos, John Patton se desesperou. Sentiu horror, como compaixão, ao ver criaturas tão degeneradas na sua nudez e miséria, em um ambiente da mais repugnante superstição, da mais baixa crueldade e da mais flagrante imoralidade. Patton, em seu momento de desespero, pergunta-se a si mesmo: será possível ensiná-los a distinguir entre o bem e o mal? Ou então levá-los a Cristo, ou então pelo menos civilizá-los? Porém, isso eram apenas sentimentos passageiros, pois Patton sentia um desejo tão profundo de levá-los ao conhecimento e amor de Jesus, como jamais antes sentira. A esposa de Patton ajudava no ministério. Entretanto, 3 meses após chegar na ilha, ela morre de malária. E 1 mês depois, o seu filhinho também morre. Apesar de quase haver morrido também de malária e os crentes insistirem para que ele voltasse à sua terra, e de os indígenas fazerem plano após plano de matá-lo para o comerem, John Patton permaneceu orando e trabalhando fielmente no posto onde Deus o colocara. Patton não somente conseguiu reduzir a língua dos tanianos à forma escrita, mas também traduziu uma parte das escrituras, a qual imprimiu, apesar de não conhecer a arte tipográfica, tomado pela felicidade de conseguir traduzir as escrituras. Patton gritava, dançava de alegria na madrugada. Glória a Deus, aleluia, consegui traduzir, glórias a Deus, louvado seja o Senhor, consegui traduzir a Bíblia, agora eu posso ensiná-los. Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Ao completar 4 anos de estada em Tana, o ódio dos indígenas dessa ilha chegou ao auge. Diversas tribos combinaram matar o indefeso missionário e findar assim com a religião do Deus de amor em toda a ilha. Contudo, como ele mesmo se declarava imortal até findar sua obra na terra, evitava em pleno campo os inúmeros golpes de lanças e machados e armados pelas mãos dos indígenas, e assim conseguiu escapar para a ilha de Aneitium. Sentiu-se dirigido a aceitar a chamada para ir à Austrália. Em poucos meses, animou as igrejas ali a comprarem um navio à vela para servir aos missionários e despertou-as para enviá-los para evangelizar todas as ilhas. Ao voltar às ilhas, Patton foi constrangido pelo voto de todos os missionários a não voltar a Tana, mas abrir a obra na vizinha ilha de Anilha. Dessa forma, tinha de aprender outra língua e começar tudo de novo. Assim como em Tana, Patton inúmeras vezes evitou a morte, agarrando as armas levantadas contra ele pelos selvagens para o matarem. Por fim, a força das trevas unidas contra o evangelho em Anilha foram vencidas pelo missionário. Isso data do tempo em que cavou um poço na ilha. A falta de água doce era o maior sacrifício para os missionários. Então Patton resolveu cavar um poço. No início, os indígenas auxiliaram-no na obra, apesar de considerarem uma ideia louca. Mas depois, amedrontados pela profundidade da cavidade, deixaram o missionário cavar sozinho, dia após dia, enquanto contemplavam de longe, dizendo uns aos outros:
Onde já se viu chuva que vem de baixo? Você só pode estar louco. Já não bastava tanto doido nessa ilha, aí chega mais um falando que vai ter chuva de baixo aí agora. É assim que se dá com doidos, ninguém pode desviá-lo de suas ideias loucas. Pobre Missy, está doido. Muitos foram os dias de labor, porém Patton confiava em Deus para obter água doce, em resposta às suas orações. Contudo, nessa altura, ao meditar sobre o efeito que causaria entre o povo, sentia-se quase tomado do horror, ao pensar que poderiam encontrar água salgada. Porém, quando enfim a água começou a borbulhar por baixo e a encher o poço, Patton toma um pouco d'água em sua mão e leva à sua boca. Glória a Deus, água potável, venham, água potável, glórias a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia, glórias a Deus, achei água, venham água doce, venham água potável. O chefe indígena com seus homens a tudo assistiam. Era uma repetição em ponto pequeno dos israelitas rodeando Moisés, quando ele fez água sair da rocha. O missionário então encheu um jarro de água do poço e entregou ao chefe. Chuva! É chuva mesmo! Chuva! Mas como arranjou? Foi Jeová, meu Deus, que de sua terra deu respostas às minhas orações e labor. Veja por si mesmo como a terra borbulha. Não havia um homem entre eles que tivesse coragem de chegar-se perto da boca do poço. Então, formaram uma fila comprida e, segurando uns aos outros pela mão, avançaram, até que o homem da frente pudesse olhar para dentro do poço. A seguir, o que tinha olhado passava para a retaguarda, deixando o segundo olhar para a chuva de Jeová lá embaixo. Missy, a obra de Deus é admirável. Nenhum dos nossos deuses conseguiu nos abençoar de tal forma. Mas o que acontecerá com a chuva dos céus? Não, Missy, essa bênção de Deus... Não, chefe, essa bênção de Deus é permanente e é para todos os nativos. Os nativos experimentaram durante os anos que se seguiram em 6 ou 7 dos lugares mais prováveis perto de várias vilas cavar poços. Todas as vezes que o fizeram ou encontraram pederneira ou poço, dava água salgada. Eles diziam entre si: Não adianta, nós sabemos cavar, mas não sabemos orar como Mício. Num domingo, depois que Patton alcançou a água do poço, o chefe Namakei convidou o povo da ilha e dirigiu-se aos ouvintes da seguinte maneira: Amigos de Namakei, hoje eu vos anuncio, eu seguirei o Deus de Missy, pois nenhum dos deuses ou poderes do mundo poderiam nos provar que seria possível bebermos água da terra. Mas o Deus de Missy conseguiu fazer isso. Eu vos anuncio, eu vou segui-lo, eu vou até ele, perguntá-lo e pedir para ele ensinar a nós como devemos seguir a Deus. Quem quiser, venha e segue-me, para que possamos jogar nossos ídolos aos pés dele e ele possa queimar e nos ensinar como devemos seguir o Senhor Jesus. Venham, venham! Durante os dias que se seguiram, grupo após grupo, com lágrimas e soluços, outros aos gritos de louvor a Jeová, levaram seus ídolos de pau e pedra, os quais lançaram em montes perante Patton. Os ídolos foram queimados e enterrados em covas e outros lançados ao mar. Um dos primeiros passos da vida cotidiana da ilha foi a invocação da bênção do Senhor às refeições e a introdução do culto doméstico pela manhã e à noite. Patton traduziu as escrituras e as imprimiu na língua aninauana e ensinou o povo a lê-las. A transformação do povo da ilha foi tão grande que outrora cruéis, selvagens, que comiam uns aos outros,
mostravam um grande carinho e respeito para com o missionário. É impossível experimentar delícia maior do que ver o rosto, do que eu poder fitar o rosto glorificado de nosso Senhor Jesus Cristo e ver estes povos nativos pregando às ilhas vizinhas e ver meu filho, Frank Patton, e minha esposa que estão na ilha de Tala pregando o evangelho que continuei com tanto sacrifício. Foi então com a idade de 83 anos que John Patton ouviu a voz de seu precioso Jesus chamando para o lar eterno. Quão grande é o seu gozo, não somente ao reunir-se com seus queridos filhos das ilhas do sul do Pacífico, que entraram no céu antes dele, mas também em saudar bem-vindos aos outros que chegaram ali, um por um. Sem sombra de dúvidas, o sucesso de John Patton em sua viagem missionária aos canibais foi fruto de uma vida de oração, consagração e meditação da palavra, iniciada ainda em sua infância pelos cultos domésticos, dirigidos por seu pai, juntamente com toda a sua família. Por isso, eleitos de Deus, leiam a Bíblia, meditem, orem, vigiem, sejam servos e servas de Cristo, permaneçam honráveis com a palavra, pois ela mesmo refletirá através de vocês, e vocês influenciarão todas as pessoas que estão observando suas vidas. Dos joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meu